de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma live aqui no meu Facebook. Hoje, dia 6 de maio de 2021, nós estaremos aqui para mais uma live para a glória de Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, eu vou fazer o convite aqui para o Ícaro. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aí online, tá? Eu e ele para a gente fazer a parte 2 da nossa live, que a gente fez a parte 1 semana passada sobre o arrebatamento da igreja, a esperança que nos move, e hoje nós vamos fazer a parte 2 dessa live, tá? E hoje a gente vai falar o que acontecerá para quem vai e para quem fica, tá certo? A gente vai estar falando sobre isso hoje nessa live. Bom, o Ícaro já está aí na live, eu vou mandar o convite para você, Ícaro. Vamos lá, estou tentando adicionar aqui o irmão Ícaro na live. A gente já vai entrar no assunto, tá certo? Bom, e o que está acontecendo, o mesmo probleminha que a gente teve semana passada, hein? Estou tentando te adicionar, mas não. Ah, agora foi. Tô só agitar aqui. Agora foi. Aí. Pode ser, Ícaro. Paz do Senhor, Renan, tudo bem? Tudo bom, graças a Graças a Deus. E eu sei como Deus. é que você está? Bem também. Graças a Deus. Dia difícil, dia de Tá me trabalho, ouvindo mas bem? estamos na luta. Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo. Minha Tô imagem ouvindo. não tá travando nada, não. Não. Não, tá tudo certo. Tá maravilha. Então acho que a gente vai conseguir tocar a live hoje sem nenhum imprevisto. Bom, Icaro, desde já eu quero agradecer você mais uma vez, tá? Louvo a Deus pela sua vida, Amém. por ter aceitado esse convite, tá fazendo a parte 2. Antes da gente começar, eu queria avisar aqui as pessoas que já estão chegando nessa live. Na semana passada, ao final da live da parte 1, né, desse tema que a gente fez semana passada, eu disse que a live de hoje seria sobre o Salmo 119, né, a excelência, sobre a excelência da palavra de Deus. Porém, essa live foi cancelada, o irmão que ia fazer a live comigo teve um imprevisto, não deu certo dele fazer, tá? Comigo a live, e eu convidei o Icaro para a gente se acertou para a gente estar fazendo a parte 2 hoje da live que a gente fez semana passada, tá, gente? Então, quem está chegando aqui nessa live que não assistiu a parte 1, essa live está salva no meu Facebook aqui, depois vocês podem entrar no meu perfil, baixar lá e assistir a live, tá? Sobre o arrebatamento, a esperança que nos move, da semana passada, do dia 29. E hoje vai ser a parte 2 desse mesmo tema, o arrebatamento da igreja, a esperança que nos move. Porém, nós vamos falar hoje o que acontecerá para quem vai e para quem fica, tá? Quando a gente olha para esse tema e começa a estudar
que algumas coisas vai acontecer, tanto para quem vai subir, né, no arrebatamento, quanto para quem vai ficar no arrebatamento da igreja. Então, esse assunto é um assunto muito importante, tá? E eu peço que vocês que estão chegando na live, vai compartilhando essa live, tá? Compartilha no seu perfil, compartilha no WhatsApp, curta a live, tá bom? Comenta aí e que Deus possa abençoar a vida de cada um, tá? Desde já eu quero louvar a Deus e cumprimentar boa noite aqui a Joyce Caetano, a Michele Leite, a Valdísia Vieira, Dona Valdísia. Deus abençoe, Dona Valdísia, você, sua filha. Manda um abraço pro Felipe aí, meu amigo. Deus abençoe vocês todos aí, tá certo? Toda a família. Também o Rinaldo Rocha, o Jailton também, meu amigo, trabalhou comigo. Deus abençoe, viu, Jailton? Um abração para você. O Guilherme Henrique também. Todos vocês que estão assistindo, já chegaram aí na live, compartilha, tá certo? E eu quero agradecer também ao Ícaro, mais uma vez louvar a Deus pela vida Amém. dele. Tem sido um Amém. grande amigo e irmão aí, um estudioso da escatologia, um amante da escatologia. A gente sempre conversa, né, Ícaro, pelo WhatsApp a respeito desse tema. É muito gratificante ter você nessa live mais É uma verdade. vez comigo aqui, tá certo? Eu que agradeço ao convite, né? De mais uma vez a gente está falando sobre a escatologia, falando sobre o arrebatamento da igreja, falando sobre o que vai acontecer para quem vai participante do arrebatamento e para quem vai ficar aqui, né? E eu creio em nome do Senhor Jesus que a gente faz parte do grupo que vai seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Ícaro, que nós fazemos parte da geração, como diz o pastor Carlos Cardoso, né, o nosso professor de escatologia, né, o curso que a gente fez com ele. Ele sempre diz, né, que nós fazemos parte da geração que não vai conhecer a morte física. E eu creio É dessa verdade. maneira, tá? Deus abençoe o João Branco, que acabou de chegar aí também, parente meu lá de Araras. Deus abençoe sua vida. Manda um abraço para os irmãos aí de Araras, tá? O Gleidson também, Deus abençoe. Gleison Arão, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês. Esse é um assunto muito pertinente, tá, gente? Um assunto muito atual. O tempo que a gente está vivendo é um tempo propício para se pregar esse assunto, para se falar sobre esse assunto, para se ler sobre esse assunto, pesquisar, estudar, tá? É um assunto que verdadeiramente desperta em nós um desejo maior pela presença de Deus, um desejo maior por santidade. E vai ser muito glorioso para quem subir no arrebatamento, tá? E eu creio em Glória. nome de Jesus e eu não vou conhecer a morte física, tá? E eu sei que o Ícaro crê dessa maneira também, e eu espero, em nome de Jesus, que todos vocês que estão assistindo essa live, vocês possam também subir no dia do arrebatamento. Se você que chegou nessa live ainda não se decidiu por Cristo, que a mensagem possa tocar no seu coração. Porque só vai subir no arrebatamento quem confessar Jesus de todo o coração e servir a Ele com toda a obediência, tá certo? Mas tudo isso a gente vai falar durante a nossa live nessa noite, tá certo? Ô Icaro, eu quero convidar você, meu irmão, para você dirigir uma oração para a gente, a Deus nesse momento, para a gente entrar nesse tema de hoje. Se possível, dar uma pincelada do que a gente já tratou na outra live, né? Só para quem não assistiu a outra live, poder ficar por dentro um pouco do que a gente vai tratar. E aí a gente caminha para dentro dessa parte 2 dessa nossa live, que eu tenho certeza que vai ser muito especial nessa noite. Amém. Amém. Vou estar fazendo então a oração. E aí eu vou, assim como o irmão falou, dar uma pincelada mais ou menos sobre o que já aconteceu na live anterior, bem rápido, né? Não vou estender muito. E aí a gente já pode estar dando início. Amém? Tá me ouvindo certinho, Renan? Tudo certo? Tudo certo, Ica. Por enquanto estamos seguindo tudo bem. Glória a Deus. Podemos Vamos orar. orar então. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, estamos agora, meu Pai, neste momento, meu Deus,
Gratos a Ti por mais essa oportunidade, meu Pai, por mais esse estudo. Gratos a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Meu Pai, eu lhe peço, o Senhor venha direcionar, meu Pai, esse estudo a qual a gente vai fazer agora. E que o Senhor venha abrir a visão e a mente, meu Pai, daqueles que estão assistindo esta live, Pai. Eu agradeço desde já, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, meu Deus. E peço que o Senhor tenha, meu Pai, permanecer, meu Pai, durante essa live, em todos os dias de nossas vidas, meu Pai. E que nessa noite pessoas venham se converter, que é o mais importante, meu Pai, através desta live. Assim eu lhe peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou aí também na nossa live o Rodrigo Esteves, que é o meu amigo de trabalho também ali, trabalha com a gente ali. Deus abençoe, Rodrigo, você e sua família. Também o Paulo Azevedo chegou aí. Deus abençoe sua vida, Paulo. Ele está dizendo aí que vai ser forte essa live, eu creio também, tá? Vai Amém. orando aí por nós. Vai orando aí por nós e que a palavra de Deus possa tocar no coração de cada um de vocês. Então vamos lá, irmão Rico, dê uma pincelada para a gente aí do que a gente já tratou desde a semana passada nesse tema. E aí o irmão fica à vontade para ler a Bíblia, para falar sobre o que acontece para quem vai subir no arrebatamento da igreja. Quem sobe, vai acontecer algumas coisas para alguém para quem vai subir, tá certo? E aí a gente vai conversando aqui nessa live aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na semana anterior, a gente falou sobre o arrebatamento em si, né? A gente falou a esperança nossa com relação ao arrebatamento. A gente mergulhou sobre esse assunto. A gente leu o texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de versículos 16 em diante, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com eles para sempre. E o versículo a seguir é o versículo que dizia: portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Em cima desse, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A gente começou ali a falar a respeito da nossa esperança, a respeito do anseio que a gente tem, do coração nosso arder pela volta de Cristo, né? O coração nosso pegar fogo quando a gente fala sobre esse assunto, né? E tem que ser assim na vida de todos os cristãos, porque a gente está aqui de passagem, de fato. A gente leu o texto 1 Coríntios 15, 51 em diante também, que fala acerca do assunto. A gente tratou, em suma, em cima do arrebatamento pré-tribulacionista, que é o que a gente acredita, né? E em cima daquilo que foi feito, que foi mais assim, resumindo, para não estender muito por causa do tempo, foi somente falando sobre o arrebatamento da igreja. A nossa fé, a nossa esperança, por que a igreja será arrebatada e somente a igreja de Cristo será arrebatada. Falamos também sobre os três grupos, né? Judeu, gentil e igreja, né? Falamos que judeu e gentil não participarão do arrebatamento, e sim a igreja, porque o tempo tribulacional é um tempo na qual Jesus, o Senhor, tirará a igreja da terra, porque esse tempo de ira não é para nós. Porque Deus não nos destinou para ira. Amém? E em cima disso, a gente foi discorrendo vários assuntos em cima disso, e chegou no ponto na qual a gente resolveu fazer essa parte 2, que seria, assim como o irmão Renan falou, na próxima semana. Só que houve um imprevisto e a gente resolveu fazer hoje. E em cima daquilo que foi feito na semana passada, foi acerca do arrebatamento, hoje a gente vai dar sequência ao tema. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: após o arrebatamento, o que acontecerá com a igreja? Amém? E depois o Renan vai falar o que vai acontecer com quem fica durante o período tribulacional. Irmãos, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, que existem dois tribunais.
O primeiro, tribunal de Cristo. O segundo é o trono branco. A gente não pode confundir tribunal de Cristo com o trono branco. O tribunal de Cristo ele é conhecido como bema, e ele acontece após o arrebatamento da igreja, certo? E nesse tribunal, o que vai acontecer? Eu vou simplificar, porque senão vai ficar muito extenso, né? A Bíblia não vai relatar detalhadamente alguns mistérios. Alguns mistérios a gente vai entender, e a gente vai compreender somente quando a gente estiver lá. Mas acerca do tribunal de Cristo, o que acontece nesse tribunal? Será julgada as obras do cristão aqui na terra. As obras, tá? E em cima dessas obras que serão julgadas, a gente vai receber galardões. A Bíblia vai relatar, entre os galardões, vai relatar sobre as coroas, a mansão celestial, e talvez até talvez não, a Bíblia vai relatar uma posição no reino milenial como um galardão, em cima das obras que fizemos aqui na terra, né? E eu vou ler o texto da palavra do Senhor aqui, rapidamente. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 11. Enquanto você acha o texto, enquanto você encontra o texto bíblico aí, queria cumprimentar aqui alguns irmãos que chegaram aqui na live também. O Icaro está abrindo a Bíblia no texto que ele já vai ler daqui a pouquinho, tá? Quero cumprimentar o irmão Hildo, que chegou aí faz alguns minutinhos. O irmão Hildo faz curso de teologia com a gente. Deus abençoe, meu irmão Hildo. Grande abraço para você e sua família. Também o Tiago Gonçalves, trabalha comigo ali no Berton. Deus abençoe, viu, Tiago? Esse daqui, ó, esse Tiago é o futuro professor de educação física, hein? Tenho certeza que vai ser um excelente profissional. Olha. Deus abençoe sua vida, viu, Tiago? Tamo junto, orando pela sua vida, vai dar tudo certo. E essa bênção na sua vida aí. Também o Felipe Costa, Deus abençoe. Tá? Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando. Não se esqueça de compartilhar, tá? A gente conta com vocês para nos ajudar a levar essa live adiante. Irmão Ico, fica à vontade para ler o texto bíblico aí e continuar a desenvolver o raciocínio seu aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós. Amém? Glória a Deus. Então, aqui a gente consegue entender qual será a maneira do julgamento do tribunal de Cristo, né? Ouro, prata, pedras preciosas. Representam o quê? Representam as obras boas que a gente faz aqui na Terra. Representam as coisas boas, as coisas que são relevantes ao reino de Deus. Essas coisas vão ser representadas por ouro, prata e pedras preciosas. Agora, em contrapartida, tem madeira, feno e palha, que são as obras que não condizem ao que Deus quer que a gente faça. Né? Madeira, feno e palha é obra feita para vanglória, é obra feita, quando, vou citar um exemplo, em Mateus, no capítulo de número 6, vai dizer um exemplo disso. Né? Se alguém faz alguma coisa para se gloriar a si mesmo, este já recebeu a sua recompensa aqui na terra. É uma obra de madeira, é uma obra de feno, é uma obra de palha, enfim. E em cima de cada uma dessas obras, a pessoa receberá ali a sua recompensa, quer seja boa, quer seja má. A palavra de Deus diz aqui também em 2 Coríntios, né? Ela vai dizer também no capítulo de número 5, versículo 10, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereça, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam bem, quer sejam mal. Esse versículo aqui em questão é o versículo que é mal interpretado e as pessoas acabam entendendo que o cristão
participará do trono branco. Não entende que o tribunal de Cristo é um e o trono branco é outro. Então, recapitulando, a igreja arrebatada participa pelo tribunal de Cristo, o bema, e esse tribunal é um tribunal recompensatório, na qual Jesus vai avaliar cada obra, vai galardoar nós por cada obra realizada. A Bíblia fala, como eu já disse, de 5 coroas. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai levar muito tempo da live. A Bíblia vai relatar de 5 coroas, a Bíblia vai relatar de posicionamento no reino milenial, a Bíblia vai relatar também das noções celestiais, que também é uma recompensa para quem foi salvo. Enfim, e logo após esse período aí do Tribunal de Cristo, vai haver as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é algo que eu gostaria de explicar de uma maneira diferente. Eu sei que muitos aqui já estão vendo a live, já viu ou já escutou alguém dizer sobre o casamento judaico, né? E é interessante a gente fazer um paralelo entre o casamento judaico e o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro. E o que acontece? No casamento judaico, a gente precisa entender algumas coisas. Que Cristo, a princípio, a gente consegue já, de cara, a gente já entende o quê? Cristo sendo judeu, ele vai arrebatar a tua igreja nos moldes do casamento judaico. As bodas do Cordeiro serão nos moldes do casamento judaico. E eu acho interessante eu explanar um pouco em cima disso para que a gente venha entender. A gente tem que considerar, irmãos, que os costumes judaicos relativos a casamento, eles foram mudando ano após ano. E aquilo que eu vou falar agora, irmãos, é o seguinte, na época de Cristo, e não nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, muita coisa já mudou, né? E uma coisa interessante do casamento judaico, a gente tem que notar que não existe namoro entre o casamento judaico. É sempre um noivado e casamento posteriormente. E agora entenda esse fato. Quando Jesus ele vem até a Terra, e ele vem aqui e permanece ali seus 33 anos de ministério, 33 anos e meio de ministério, o que acontece? Ali é o noivado. Ali é o noivado de Cristo com a sua noiva, que somos nós, a igreja, né? Em contrapartida, quando um judeu ele vai noivar, uma coisa que ele faz é o seguinte, na época de Cristo, noivado, ele chegava até ali ele se interessava pela mulher, se aperfeiçoava pela mulher, aí ele chegava até a mulher, primeiramente ele falava com o pai da mulher. Chegava no pai da mulher, falava com ele, e ali ele fazia um contrato com o pai da mulher. E esse contrato, ele falava ali, era um contrato escrito à mão, e ele falava tudo o que ele queria, que ele queria fazer com a filha desse homem, né? No caso, assim, dizendo de coisas, tudo que ele queria construir, tudo que ele poderia oferecer. E em cima desse contrato, ele também pagava um dote, um alto preço. Entendeu? Ele pagava um alto preço, fazia o contrato para o pai aceitar o noivado entre ele e a noiva judia, né? E aí a gente consegue entender pela palavra de Deus, assim como eu disse, quando Jesus veio a sua primeira vez, noivou com a igreja. Ele se afeiçoou com a igreja, noivou com a igreja, né? E aí o que acontece? Qual foi o preço para esse noivado? Qual foi o dote dado? No casamento judaico, o dote era o quê? O dinheiro, um alto preço, um preço alto, além daquilo que eles escreviam, né? Acerca daquela documentação que eles faziam ali. Como fosse um decreto, entre aspas. E o que Jesus fez foi um novo testamento, a nova aliança, a aliança nossa, é a nova aliança, o novo testamento. E além desse novo testamento, o preço que Jesus pagou pela noiva dele, que somos nós, é a morte, derramamento de sangue. Enquanto os judeus pagavam um alto valor em dote, Cristo ele pagou com a vida
fazendo uma comparação com o casamento judaico. E aí o que acontece? Quando Cristo morre, e depois acontece o quê? Ele morreu e foi para a casa do Pai. Certo? No casamento judaico, vai acontecer o quê? O noivo, quando ele faz todo aquele processo de aliança, da aliança que eu estou dizendo, não é a aliança do dedo, não, irmão. A aliança que eu estou dizendo é o contrato, o acordo e o dote. Então, depois que ele faz isso daí, o que ele vai fazer? É servido uma taça de vinho entre o noivo e a noiva. Se a noiva tomasse, seria um sim. Entendeu? Em contrapartida, a palavra de Deus vai dizer o quê? Jesus, em Lucas, vai falar sobre isso. Que Jesus, com relação à noiva que somos nós, ele nos deixou um exemplo da ceia. Um exemplo da ceia. Isso é maravilhoso. Você vai comparando. O casamento judaico, o vinho é o sim. Com relação à igreja de Cristo, que somos nós. E aquilo na qual Jesus vai fazer com a gente, que é o arrebatamento, seguindo os modos judaicos, ceia. Beleza, vamos lá. Cristo sobe ao céu. No casamento judaico, após essa parte aí, noivado, aliás, após o acordo, o que é feito depois do acordo? A noiva, ela passa por uma cerimônia chamada mikveh. E qual que é essa cerimônia aí? Uma cerimônia de purificação. O que representa essa purificação? Ela tem que ser imersa em água. Faz você lembrar alguma coisa aí, né, Renan? Imersão, ela tem que ser imersa em águas. Representa o quê? Uma purificação pelo passado errôneo, pelo pecado que ela já cometeu lá atrás, sei, vamos dizer assim. Ela passa por essa imersão. E a igreja de Cristo? A igreja de Cristo faz o quê? Ela tem que ser batizada tanto nas águas, entendeu? E aí Jesus, quando ele sobe ao céu, ele vai para a casa do Pai. E em contrapartida, o judeu vai para a casa do pai dele. E ali, quando ele vai para a casa do pai dele, o que vai acontecer? Ele vai preparar morada. Ele vai preparar um lugar na qual ele vai passar as noites de núpcias com a sua esposa, com a sua noiva. Entendeu? E aí ele prepara ali, só que não é um preparo de 2, ou 3, ou 4, ou 5 dias. Segundo os estudiosos aí, segundo a palavra também, que a palavra nos deixa assim, ser esclarecido dessa maneira, demorava ali 1, 2, 3 anos, entendeu? Ele fazia e ele só poderia voltar para buscar a noiva para o casamento quando o pai dele autorizasse. A partir do momento que o pai dele desse o sim, aí ele poderia vir e pegar a noiva. E existia uma tradição também que o noivo pegava a noiva num estilo de rapto. A noiva sabia que seria raptada, a noiva sabia que seria sequestrada pelo noivo. Era uma tradição, uma cerimônia. Enfim, o noivo construindo representa o que para a igreja de Cristo? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Irmãos, Jesus fala, ele foi, assunto aos céus, preparar uma morada para quem? Para a noiva dele, seguindo aos moldes do casamento judaico, ok? E aí, o que acontece? A noiva estando aqui, a noiva judia estando aqui, esperando o noivo, ela não sabia o dia, nem o noivo sabia o dia e a hora que seria o casamento dele. Porque o casamento dele, ele só seria feito depois que o pai dele desse a autorização, olhasse as moradas e falasse, está tudo do jeito que eu quero. Pode descer, buscar a noiva e se casar. Só depois da autorização do pai. Assim como nós sabemos que Jesus só vai voltar depois da autorização de Deus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Isso fala de iminência. Somente uma linha teológica defende a iminência de Cristo. Somente uma linha escatológica vai fazer esse modelo de casamento judaico entrar no arrebatamento, entrar em consenso com a palavra, né? Vamos lá, vamos continuando. E aí, o que acontecia com a noiva judia esperando? Ela, sendo noiva,
depois ali do mikvé, ela fazia o quê? Ela vestia umas vestes de noiva e colocava-se um véu, para que todo mundo vesse que ela era comprometida e que ela foi comprada. Sendo assim, ninguém poderia fazer uma oferta do pai dela para poder casar com ela. E assim somos nós, a Igreja de Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós queremos viver com Cristo, somos a Igreja de Cristo, a palavra de Deus vai dizer, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus habita dentro de vós? Nós temos que ser testemunha. Então, a nossa veste, o véu nosso, aliás, é a nossa conduta no mundo lá fora. Porque a noiva judia, ela tinha que estar com o véu para mostrar que ela tinha compromisso. E a Igreja de Cristo, ela tem que andar em santidade para mostrar que ela tem compromisso com Deus. Ela tem compromisso com o Pai, que ela foi comprada a preço de sangue. Da mesma maneira que a noiva judia foi comprada com dote alto, valor caro, Jesus morreu na cruz e comprou o direito a nós. Amém? Só que, entenda bem, a noiva judia, andando ali com as suas vestes, ela teria que estar com um véu, né? Não sabia o momento que o noivo ia vir buscar ela. E como a palavra de Deus diz, que só o dia, a hora, é só Deus que sabe, da mesma maneira, o pai, somente o pai, que sabia a hora que seria o casamento. E a gente sabe que, a gente enxergando assim, logicamente, com olhares humanos, um casamento normal, o noivo, ele fica louco para casar e não vê a hora de chegar ao casamento. Agora, você imagine Cristo, que morreu na cruz por mim e por vocês. Falando com... Eu fico me imaginando assim, ele falando com Deus. Pericorese, ele falando com Deus. Ele ali, pai, eu quero descer, eu quero pegar a noiva, eu quero descer, eu quero trazer a minha amada, eu quero trazer a minha virgem, eu quero trazer minha noiva. E Deus, calma, não é o momento. Assim como nos moldes do padrão do casamento judaico. Quando o pai do noivo falava, pode ir, o noivo fazia o quê? Convidava seus amigos para ir atrás da noiva, para pegar a noiva, né? E a noiva, ela estaria com quem? Com as suas amigas, prontas para o casamento, né? Prontas assim, na espera, sem saber o momento. E muitas delas carregavam em suas mãos lamparinas, né? Carregavam ali algo para elas poderem iluminar, porque não sabia realmente de fato o horário que ia vir. Poderia vir à noite, poderia vir de dia, mas tradicionalmente via à noite, né? E um fato interessante, que eu gosto muito de colocar em questão, é que quando vinha o noivo, antes ele mandava um mensageiro na frente. E esse mensageiro anunciava no meio do caminho: eis que vem o noivo. Eis que vem o noivo. E aí a noiva tinha que estar pronta para esse momento. E nesse momento, na qual o noivo pegava ela, raptava ela e levava para a morada. E ele construiu, assim como nos padrões do arrebatamento pré-tribulacionista. Jesus vem, arrebata a sua igreja, pega de surpresa, leva para os céus, e ali institui o tribunal de Cristo depois da cruz do Cordeiro. Irmãos, é magnífico, porque quando a gente entende isso, a gente passa a entender o quê? No rapto da noiva, do casamento, o casamento é o seguinte: depois que a noiva é raptada e casava, raptada, e sabia que era raptada, mas sabia que seria raptada por quem? Porque é uma tradição. Quando chegava lá, a noite dela ali, de núpcias ali, é 7 dias. 7 dias. E quanto é o tempo tribulacional na Terra? 7 anos. 7 anos é o período tribulacional. E a noiva passava 7 dias de festa. A noiva do Cordeiro. Vai passar 7 anos nos céus, podendo contemplar, podendo participar do banquete, podendo estar ali com Cristo. Enquanto isso, o mundo, a gente já sabe. Irmãos, é tremendo, é tremendo, é tremendo. E em cima dos moldes do casamento judaico é que se dará a volta de Cristo. É desse jeito. Não posso me alongar muito por causa do horário. Mas, em suma, é isso.
É isso. Jesus, ele vai vir aos moldes do casamento judaico, porque Jesus era judeu. Não devemos esquecer disso. Até nas suas parábolas, você vai entender que todas elas foram feitas no sentido do tempo na qual ele vivia. Eu vou ler um texto em Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Aliás, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, poderosos trovões que bradavam, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso já reina. Alegremo-nos, exultemos, e demos glória a Ele, porque chegou a hora da bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado os que são chamados ao banquete de núpcias do Cordeiro. E disse mais: essas são as exatas palavras de Deus. Irmãos, é forte. Apocalipse 19 fala a sequência certinha dos eventos. Apocalipse 19 vai falar a sequência certinha dos eventos, né? E uma coisa que eu me esqueci agora, me recordei com relação à tradição judaica no casamento, é o seguinte: tem hora para começar. Tem hora para começar. Se a noiva, no momento na qual ela foi raptada, quem tivesse junto com ela ali, tivesse pronta, vai. E se as outras que foram convidadas assim para ser madrinha dela não tivessem no momento, ficavam. E não importava. Elas iam juntamente com a noiva, fechava-se o portão ali do local onde faria o casamento. Se depois de alguns minutos chegasse as outras madrinhas e batessem na porta, não entrava. Assim como vai ser na volta de Jesus. Na volta de Jesus nos ares. No arrebatamento da igreja. Então, Renan, não vou me alongar muito, porque assim, eu começo a ficar emocionado e eu estou por fora de horário, né? Eu não sei que hora que é. Toda vez que eu penso em trazer pegar o relógio e colocar aqui, eu não coloco. E o celular fica virado, fica mexendo. Mas, enfim, é isso. Arrebatamento, tribunal de Cristo, todas do Cordeiro. Que nada, Igor. Tava muito bom ficar ouvindo você aqui, tá? É uma maravilha falar desse assunto, é um assunto que enche o coração de verdade, tá? E o Icaro, enquanto ele estava desenvolvendo o raciocínio dele, a gente começa a se lembrar, né, de vários textos da Bíblia, onde Jesus deixou muito claro algumas coisas que fazem paralelo certinho com o que o Icaro acabou de apresentar na questão do casamento judaico, tá? Chegou também na live o Elton Moreira, que trabalha comigo ali no mercado. Você conhece ele, né, Icaro? O irmão do Fabrício, né? O Elton. Eu conheço o pessoal lá. João Branco, Rodrigo. Tá chegando aí agora na live. Deus abençoe, viu, Elton? Falou que assistir e tá aí, ó. Firme e forte aí no compromisso, assistindo a nossa live. Compartilha aí, tá, Elton? No Facebook seu. Manda pra frente essa live aí que você vai estar ajudando a gente a evangelizar mais pessoas, tá certo? Deus possa abençoar a vida de cada um dos que estão aqui na live. Quando o Ícaro citou, irmãos, a respeito do papel da noiva, né, que ela tinha que se lavar em águas depois que o contrato era fechado e o noivo ia para a casa do pai, ela passava a se lavar em águas, né? Ou seja, a partir daquele momento que o contrato era fechado, ela tinha que se preparar como noiva, ela já era noiva, né? Aí a gente encontra aquela palavrinha, né, na Bíblia, desposada. Desposada é prometida em casamento. A igreja está prometida em casamento a Cristo, tá? A gente vê isso, por exemplo, na vida de Maria, mãe de Jesus, que estava prometida em casamento a José, quando o anjo Gabriel se apresentou para ela e disse para ela que Deus havia escolhido ela, né, para trazer o Messias ao mundo. Então, quando o Ícaro citou esse detalhe, Deus fez eu me lembrar do que Jesus falou com Nicodemos, né? Quando Jesus disse assim para Nicodemos, ó, aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a água, a gente sabe que a água é a palavra de Deus, tá? A água, o irmão Paulo comentou aqui que fala do batismo também, que é o sepultamento, né, do velho homem e o surgimento do novo homem em Cristo e um testemunho de fé. Só que a água também fala da palavra de Deus, que é a palavra que nos limpa, Sim. que é a palavra que nos transforma. Lembra do que o próprio Jesus, Ícaro, disse em João 17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, são uns detalhes muito interessantes. Quando o Ícaro também citou o trecho, né, que o noivo só podia vir buscar a noiva quando o pai mandasse ele buscar, eu lembrei também, o Espírito Santo fez eu me lembrar de Atos capítulo 1, quando Jesus, olhando para os discípulos, disse assim, ó, não vos pertence saber os tempos e as leis, ou as estações, né, os tempos e as estações, que o Pai, pelo seu próprio poder, estabeleceu. Então, o que Jesus estava deixando claro ali? Que ele estava voltando para o Pai, só que o tempo da sua volta pertencia somente ao Pai, dizer, né? Os discípulos não podiam saber naquele momento. Então, a gente vê que o próprio Cristo, né, deixou isso quando estava aqui na Terra, né? Que nem os anjos do céu sabia, nem o Filho, mas unicamente o seu Pai sabia do dia do seu retorno, né? Hoje, claro, Jesus como Deus, né, sendo onisciente, onipotente, onipresente, glorificado no céu, como a gente vê lá em Apocalipse capítulo 1, Jesus sabe o dia da sua volta, porque ele é Deus. Só que é o Pai que vai dizer, né? Por isso que 1 Tessalonicenses, em algumas traduções, vai dizer, né? Pois dada a palavra de ordem. Essa palavra de ordem vai vir do Pai. E quando a palavra de ordem vier, a Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Aleluia. Isso é um assunto muito glorioso, muito lindo de se estudar e é um assunto que arranca sorrisos da nossa parte, alegria no nosso coração, porque é um assunto que traz esperança para nós. E o tema da nossa live é o arrebatamento da igreja, a esperança que nos move. Ei, você que está assistindo essa live, você ainda que não aceitou Jesus, você está deixando de conhecer a alegria dessa esperança. Quando você sentir a alegria dessa esperança, você vai entender porque eu e o Ícaro, quando a gente fala disso numa live como essa, a gente se alegra, a gente sorri, a gente fica eufórico, entusiasmado com esse assunto, porque é um assunto que desperta em nós o desejo de estar com Cristo, o desejo de estar com Ele. Então, o irmão Ícaro deixou muito bem claro, muito bem explicado, muito bem detalhado, tá? A palavra de Deus, o irmão Ícaro trouxe aqui, a respeito do que acontecerá com a igreja que subir, né? A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Inclusive, né, Ícaro, o próprio Jesus disse isso em Apocalipse 22. Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão, gente, é de Cristo, mas ele dará para cada um segundo as suas obras. Então, a igreja que subir, aqueles que vão no arrebatamento, eles vão passar pelo tribunal de Cristo. O Ícaro já deixou muito claro aqui que não é o trono branco, tá certo? Não é o trono branco, não é o juízo final, tá? E do tribunal de Cristo, a igreja partirá para as bodas do Cordeiro, que é a celebração do casamento de Cristo com a igreja. Inclusive, Ícaro, eu queria até acrescentar no seu raciocínio aqui, que a lua de mel no casamento judaico durava 1 ano. 1 ano de lua de mel no casamento judaico. E a gente sabe que quando Jesus voltar em glória com a igreja glorificada lá em Apocalipse capítulo 19, a gente vai ver que o reinado de Cristo vai durar quantos anos na Terra? No milênio? 1000 anos. 1000 anos. Por 6 vezes a palavra 1000 anos se repete em Apocalipse capítulo 20. O que é isso? É a lua de mel do Cordeiro com a sua esposa, já que é a igreja, que já vai estar casada com ele, aqui na Terra. E a gente sabe, como o Ícaro já explanou bem, que a igreja vai passar por esse tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo vai ser definido, né, posições no governo milenial
de Cristo aqui na Terra. Isso é um assunto glorioso, gente. Vai uma live inteira para a gente falar somente desse primeiro ponto que o Ícaro trouxe aí, tá? O Ícaro, ele resumiu bem, mas é um assunto que realmente precisa de muito tempo para ser explanado com calma, para ser explanado com riqueza, com mais riqueza de detalhe, né? Mas eu acredito que ficou muito claro, tá? Para todos nós. Se tiver alguma dúvida, pode comentar embaixo, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Eu jogo para o Ícaro responder aqui, ele responde. Tá certo, Ícaro? Você fica. Ele responde as dúvidas. Mas vamos lá, gente, tá certo? Deus possa abençoar a vida de cada um. Mas a gente sabe pela Bíblia que também vai acontecer algumas coisas para quem ficar no arrebatamento. E eu espero, tá? Eu não quero ficar no arrebatamento de jeito nenhum. E eu espero que você também não queira ficar. Mas infelizmente tem pessoas, Ícaro, que vão pagar para ver, né? Tem pessoas que preferem pagar para ver. Duvidam do que a gente prega, às vezes zombam do que a gente ensina a respeito desse assunto, dizem que a gente é louco, dizem que a gente é doido, só que quando o arrebatamento acontecer, vai ser bênção para quem sobe, mas vai ser tristeza e angústia para quem fica. Então, como o Ícaro já destacou muito bem, destacado os acontecimentos para quem vai subir, eu gostaria de trazer aqui em poucos minutos alguns acontecimentos que vai acontecer para quem ficar. E antes de eu entrar nesse assunto, tá? Eu gostaria de dizer que no arrebatamento haverá, tá, essa seleção de caráter, tá certo? Como o irmão Ícaro já também deixou claro, no arrebatamento só subirão os salvos em Cristo, tá certo? No arrebatamento subirão todos aqueles que confessaram Jesus com as suas bocas e creram no seu coração que Deus ressuscitou ele dos mortos, tá certo? Então, se você ainda não tomou essa decisão importante, tome essa decisão, tá? Antes que seja tarde demais. E também destacar uma outra coisa muito importante, que eu não me lembro se a gente destacou isso na outra live, Moik. Se eu tiver errado, você me corrija, mas o arrebatamento da igreja não é o acontecimento que marca o início do período tribulacional, tá certo? O arrebatamento pode acontecer e ainda demorar um tempo para que o início da tribulação comece. A gente vê pela profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, que o que vai marcar o início da contagem dos 7 anos de tribulação e grande tribulação, tá? Será a assinatura do acordo, tá? De paz que o anticristo vai fazer com muitos. E Israel vai estar envolvido nesse acordo, tá certo? Então, o que marca o início da grande tribulação é a assinatura do acordo e não o arrebatamento da igreja, tá certo? Então, veja que o arrebatamento pode acontecer e a grande tribulação começar aí depois de 2, 3 meses, 5 meses, não sei. Isso a Bíblia não deixou claro, tá? Mas o fato é que o arrebatamento vai acontecer, o início da tribulação vai chegar e, querendo Deus, em nome de Jesus, nenhum de nós estaremos aqui. Jesus pode voltar a arrebatar a igreja enquanto nós estivermos aqui nessa live, tá certo? E que glorioso será. Eu acredito, Ícaro, que quando o arrebatamento acontecer, vai ter pessoas em live falando da volta de Jesus, tá? E vão ser arrebatados ao vivo durante a live. Amém? O Paulo Azevedo, aqui o irmão Paulo, está dizendo assim, o tribunal de Cristo, que foi falado pelo Lucas, né? Acho que ele confundiu aqui, foi falado pelo irmão Ícaro, é para galardoamento dos salvos. Juízo final é para condenação dos que não aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas. É exatamente isso, irmão Paulo, tá? Exatamente essa descrição do tribunal de Cristo e do juízo final. O juízo final a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, falando do grande trono branco. Então vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer
para quem ficar no arrebatamento será desespero e angústia. Você já parou para imaginar o desespero e a angústia que tomará conta dos corações daqueles que ficarem? Ô Ícaro, ajuda eu aí, lê para mim Lucas capítulo 21, Lucas capítulo de número 21 e o versículo 25 e 26, tá? Eu vou pedir aí para você ler algumas passagens conforme eu for falando, tá? E a gente vai se interagindo aqui. Então a gente vê que vai acontecer para quem ficar muito desespero e muita angústia, tá certo? Então o Ícaro vai ler a passagem de Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Pode ler, irmão Ícaro. Tá, ok, eu vou fazer a leitura assim, Renan. É que, não sei se vocês perceberam, na hora que o irmão Renan estava começando ali a palavra, chegou a gente em casa. Eu precisei sair de um lugar e ir para outro lugar. E no lugar que eu estava, deixei a Bíblia. O que acontece? É ao vivo. Eu vou lá, Sem enquanto problema. isso, o irmão vai explanando. Ao vivo tudo pode acontecer, hein? Fica tranquilo. Ao Oi? vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Acontece Tá, muita coisa. é verdade. Mas é isso aí, eu já vou Então, estar indo lá pegar. o irmão Ícaro vai estar lendo daqui a pouquinho esse texto aqui de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26. E a gente vai começar a entender algumas coisas que vai acontecer para quem ficar. E a primeira coisa que vai acontecer para quem ficar é exatamente o desespero e a angústia que vai envolver o coração e a alma dessas pessoas. Porque imagine só, alguém que assiste uma live como essa e zomba de uma mensagem como essa. Olha para mim falando do arrebatamento da igreja, olha para o Ícaro falando do arrebatamento da igreja e dizem assim, esses caras tão loucos, esses meninos aí tem que internar eles. Esses caras são doentes, estão mexendo com a cabeça deles. E de repente o arrebatamento acontece e essa pessoa fica. Imagine o desespero e a angústia que vai ser, que vai envolver o coração dessa pessoa. Lucas 21, 25 e 26. E haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Deixar claro aqui, eu estou lendo na King James. Amém? James. As Talvez na Almeida tá pessoas difícil. desmaiarão de terror. Desmaiarão de terror, está escrito aí, né, Ica? Muitas pessoas desmaiarão de terror. Desmaiarão de terror. Gente, para uma pessoa desmaiar de terror, imagine a angústia e o desespero que essa pessoa vai estar passando, vai estar enfrentando. Imagine você comigo aqui. Pense você comigo. Imagine as delegacias do Brasil todo, do mundo todo, elas vão congestionar, porque o que é de crianças que vão subir no arrebatamento da igreja e vão sumir das escolas, da maternidade, das creches, tá? Das escolas infantis, as crianças vão desaparecer porque são inocentes diante de Deus, tá? E no arrebatamento elas serão arrebatadas. Imagine os pais dessas crianças ligando desesperadamente nas delegacias para prestar ocorrência do desaparecimento de seus filhos. Imagina, os telefones vão congestionar. Imagine nos shoppings, imagine um shopping center de São Paulo, um shopping center de Campinas, que são shoppings gigantescos. Imagine aquelas pessoas todas andando, conversando, as praças de alimentação cheias, e de repente o arrebatamento acontece. Imagine o desespero, a angústia que vai envolver o coração dessas pessoas. Pessoas vão sair correndo para fora dos shoppings. Pessoas vão descer correndo as escadas rolantes. Os elevadores dos shoppings vão ter superlotação de pessoas querendo buscar uma explicação para o que aconteceu.
Imagine os acidentes nas rodovias de motoristas que serão arrebatados e os carros baterão uns nos outros em altas velocidades. Imagine as pessoas que ficarão dentro dos carros enquanto os motoristas subirão no arrebatamento. Imagine as empresas de aviação que têm os seus pilotos no avião e o piloto e o copiloto sobem no arrebatamento. A gente disse na outra live que existem empresas aéreas que não colocam mais 2 pilotos crentes, porque eles acreditam que pode acontecer a qualquer momento o arrebatamento, e se o piloto sumir, tem o copiloto para descer o avião em um momento de crise. Imagine, gente, o desespero e a angústia que vai tomar conta do coração de quem ficou. Imagine mais ainda, Ícaro, comigo aqui, o coração daqueles e a mente daqueles que não acreditaram nessa mensagem e agora ficaram e vão testemunhar o sumiço de todas essas pessoas. Imagine como vai ficar a consciência dessas pessoas. Imagine, Ícaro, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Sim, pode dizer. Imagine também com relação aos que pregam a palavra da maneira que querem. Ficarão, e as ovelhas ficarão, algumas ovelhas. Aí você imagina as ovelhas. Mas por que você não falou isso para mim? Por que você não me explicou dessa maneira? Por que você omitiu? Eu fazia do jeito que era certo e você falou que estava errado. Imagina. Imagine só esses pregadores que só se preocupam em pregar as coisas concernentes a essa vida e não falam mais para o povo a respeito da volta de Jesus. Sabe, gente, Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo deixa claro que uma das características dos inimigos da cruz de Cristo é que eles só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Então veja que existem pregadores hoje que só pensam nas coisas terrenas e só pregam as coisas terrenas. Só que quando o arrebatamento acontecer, muitos líderes cristãos infelizmente vão ficar, porque não estavam tendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos andar em santidade, porque sem ela nós não vamos ver o Senhor. E quando é que a igreja vai ver o Senhor? No arrebatamento. Então, se não tiver santidade, não sobe no arrebatamento, não tem jeito. E santidade é fugir do pecado, é fugir da aparência do mal, é buscar melhorar cada dia, é viver para Deus, é viver para Deus. Tem gente que só busca Deus quando quer algo da parte dele. Tem gente que só busca Deus quando as coisas apertam para ele. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você busque a ele de todo o seu coração, por você amar a ele e a sua palavra. Então nós vamos ver que a primeira coisa que vai acontecer para quem ficar no arrebatamento é entrar em desespero e angústia, porque vai ser muito terrível quando isso acontecer. Se você ler os livros da série Deixados para Trás, que traz essa, vamos dizer assim, essa dramatização do livro do Apocalipse, se você assistir o filme O Apocalipse, do Nicolas Cage, você vai ver que aquele filme retrata muito bem esse acontecimento. Inclusive, no filme, Ícaro, do Apocalipse, do Nicolas Cage, um pastor da igreja fica no arrebatamento. E quando uma das personagens vai ir até a igreja, ela encontra esse pastor lá. E quando ela chega no pastor e diz, olha, o que o senhor está fazendo aqui? Ele diz o seguinte, ó, ele arrebatou a igreja e eu fiquei. Ele levou a igreja daqui para os guardar da era mais terrível que virá sobre a terra. Mas ele havia ficado porque ele havia se preocupado com coisas da vida, dessa vida. E não estava com o seu coração no céu. Então o filme retrata muito bem a realidade do que vai acontecer quando esse dia chegar. Outra coisa que vai acontecer para quem ficar,
vai ser enfrentar a grande tribulação. E eu quero pedir para o irmão Ícaro ler Mateus capítulo 24 e o versículo 21, que é um texto que o próprio Jesus vai dizer sobre esse período. Talvez você que está assistindo e talvez ainda está com dúvida, né? Ou duvidando do que a gente está falando, não precisa acreditar porque eu estou falando. Acredita no que o próprio Jesus vai dizer através dessa passagem aqui de Mateus 24, versículo 21. Olha o que Jesus vai dizer. Pode ler, irmão. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Olha o que Jesus está deixando claro. Portanto, haverá um tempo de tribulação qual nunca houve e nem nunca haverá. Então, Jesus deixou claro que esse período de grande tribulação é um período que nunca houve na história e nunca haverá outro igual, ou seja, é um período específico para um determinado tempo. E ainda o texto deixa claro que se esse período não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E quando a gente olha para o Apocalipse, nós vemos que esse período de grande tribulação foi abreviado para 3 anos e meio. Para 3 anos e meio finais da grande tribulação. Que é onde a ira de Deus vai se manifestar na sua maior força sobre a terra. É aonde o líder mundial, com seus asseclas, vão estar dominando o mundo e martirizando as pessoas que encontram o governo. Então, se a gente for olhar para esse lado e passar a meditar, poxa, grande tribulação, grande angústia, período que nunca houve. Olha, pense você comigo que está assistindo essa live. Qual foi o período da história mais sangrento que você se lembra? A Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial? O Holocausto do Hitler contra os judeus? Agora, Jesus está dizendo que esse período de grande tribulação que virá nunca teve um igual. Então, o que Jesus está deixando claro? Você pode trazer à sua memória todos os períodos terríveis que a Terra já enfrentou. Nenhum vai se comparar à grande tribulação. E nenhum outro que pode, porventura, acontecer poderá se comparar à grande tribulação. Porque é um período específico na história, é um período único. Por isso que a gente não pode concordar com aquele argumento dos pós-tribulacionistas que diz o seguinte, mas os irmãos da igreja primitiva passaram por tribulação. O que nós temos de melhor que eles para não passar por tribulação? É exatamente o que Jesus está dizendo. A grande tribulação é um período diferente. Não é uma tribulação, é uma grande tribulação. É um período incomparável. É um período fora do comum, tá certo? Por isso que a igreja não vai estar aqui, por isso que a igreja vai ser poupada, por isso que a igreja vai ser transportada dessa terra para o céu no arrebatamento. Louvado seja Deus por isso. Então, quem ficar no arrebatamento vai ter que enfrentar a grande tribulação. Vai ter que enfrentar. Ficou no arrebatamento, vai passar pelos 7 anos. Se sobreviver até o final, né? Porque há uma grande probabilidade de morrer durante o período de 7 anos, porque vai ser muito terrível. Ícaro, Marcos capítulo 13, versículo 19. E se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Amém. Amém. É um período 13, 19. Esse período é descrito, né, como tempo de angústia, tempo de ira. Né? E Deus não destinou a igreja para ira. Marcos 13, 19. Isso. Pois aqueles dias serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Dias de tamanho sofrimento.
E aí eu faço a pergunta, quem é de vocês que estão assistindo essa live que gosta de sofrer? Fala para mim. Qual dos seres humanos que gosta de sofrer? Nenhum de nós gostamos de sofrer. Só que a grande tribulação vai ser um período de muito sofrimento. O próprio Jesus diz tamanho sofrimento, ou seja, ele qualifica, né, o tamanho do sofrimento. Tamanho sofrimento, ou seja, deixando claro que vai ser algo fora do comum. O sofrimento vai ser algo terrível, vai ser algo grande. Quem ficar no arrebatamento, e esse daqui agora o bicho vai pegar aí. Porque quem ficar no arrebatamento vai ter que enfrentar, sabe quem? O anticristo e o falso profeta. Quem ficar no arrebatamento vai ter que enfrentar o anticristo e o falso profeta. Aí você pode dizer, né, talvez muitos que estão assistindo a live, eu quero deixar Jesus para depois. Quando eu sentir de Deus eu vou para a igreja. Quando eu sentir de Deus eu aceito Jesus. Você não quer se encontrar com Jesus hoje? Você vai se encontrar com o anticristo amanhã. Qual que você escolhe? Servir Jesus aqui na terra e se encontrar com ele nos ares e estar para sempre com ele? Ou viver longe da presença dele aqui e ter que encontrar com o anticristo e o falso profeta na grande tribulação? É escolha sua. É você que escolhe. E quem ficar no arrebatamento vai enfrentar o anticristo e o falso profeta. Quer ver quem é esses dois indivíduos aqui, malignos, satânicos? O Ícaro vai responder vocês com a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. E depois versículo 7 ao versículo 12. Mas primeiramente, versículo 3 e 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha aí, o texto está dizendo que o anticristo é o homem do pecado, o filho da perdição. O texto está dizendo que ele vai se opor a tudo que se chama Deus ou se adora. No governo do anticristo, que é adorador de Cristo, sabe o que vai acontecer? O anticristo vai se opor a você. O anticristo vai te perseguir, o anticristo vai te matar. É o que o texto está dizendo. Porque ele vai se opor a tudo que se chama Deus ou se adora. Então, todos aqueles que ficarem no arrebatamento da igreja e servirem Jesus durante a grande tribulação, eles terão o líder mundial como seu maior inimigo aqui na terra. Ele vai se opor aos servos de Deus aqui na terra durante o período tribulacional. Irmão Icaro, versículo 7 ao versículo 12. Pode ler, Versículo por gentileza. Do 7 ao 12. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderiam salvar. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Olha o que o texto está dizendo. O texto está deixando claro que a vinda do anticristo
vai ser sobre a eficácia de Satanás. Sabe quem vai estar por trás dele atuando? O próprio diabo. O diabo que vai estar por trás do anticristo, direcionando ele, usando a vida dele para dominar o mundo. E o interessante, esse texto aqui é muito forte, porque esse texto deixa claro que quando o anticristo aparecer no cenário mundial, ele vai ter uma grande operação do engano e do erro sobre a terra. E essa operação do engano e do erro vai ser tão forte que vai seduzir as pessoas. As pessoas vão ficar seduzidas por ele. As pessoas vão ficar, vão ser iludidas por esse homem aqui, porque a Bíblia chama de homem do pecado, filho da perdição. As pessoas que hoje não querem crer na verdade que a gente prega, as pessoas que hoje não querem acreditar na verdade de Cristo, a Bíblia está dizendo que a operação do erro vai vir sobre a terra e elas serão seduzidas, porque elas rejeitaram a verdade e quiseram viver na iniquidade. Olha como é sério isso. O que você prefere? O que você prefere? Ser atraído pela verdade de Jesus e ser conquistado pela verdade de Jesus ou ser enganado pela mentira do diabo? O que você prefere? Você quer estar aqui nesse período? Deus nos livre disso, porque quem estiver aqui vai ser muito facilmente enganado por esse homem que vai vir, segundo o que a Bíblia está dizendo, sob o poder de Satanás. Satanás enganou anjos, seres celestiais, superiores aos homens em poder. Imagine o que vai ser para Satanás enganar os homens. Não vai ser nada. Ele enganou anjos, seres celestiais, espíritos. E caiu junto com eles. Imagine o que vai ser para ele enganar homens. E a Bíblia deixa claro aqui, ó, que o mistério da iniquidade, da injustiça já opera. O engano já está aí. E esse engano vai aumentar e quando chegar no clímax, o anticristo vai aparecer. E muitas pessoas vão ser seduzidas por ele. Ícaro, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. A gente está falando aqui o que vai acontecer. O Ícaro já disse. O que vai acontecer para quem subir no arrebatamento. E eu estou aqui explanando o que vai acontecer para quem ficar no arrebatamento. E eu já disse que para quem ficar, vai enfrentar desespero e sofrimento, vai enfrentar grande tribulação. E agora eu estou dizendo que quem ficar no arrebatamento vai enfrentar o anticristo e o falso profeta. Ícaro, pode ler. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado, outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Quem olha naturalmente para um texto desse acha uma coisa maravilhosa, não é? Um camarada vindo num cavalo branco, com uma coroa, não é? Com um arco sem flecha na mão. Quem olha na visão natural fala assim, nossa, esse cara é o salvador da humanidade, esse cara é o príncipe da paz, esse cara é aquele que vai nos tirar das crises que a gente vive. Mas se você estudar a fundo, você vai ver que esse texto aqui está falando do anticristo. E ele vai vir... A Bíblia diz que o Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Se transfigura em anjo de luz. O anticristo, ele vai vir em pele de cordeiro, mas o coração dele é um coração de dragão. E o dragão no Apocalipse 12 é Satanás. O coração dele está cheio do diabo, está cheio das coisas satânicas e malignas. E ele vai vir para enganar a humanidade. E sabe qual vai ser o destino do anticristo? O lago de fogo, que arde com fogo e enxofre.
E ele vai levar com ele para lá todos aqueles que ele conseguir enganar. Ô Icaro, olha para você ver como que a ação desse homem na grande tribulação vai ser grande. Olha como o poder de persuasão dele engano vai ser grande e vai seduzir as pessoas. Icaro, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9, por gentileza. Apocalipse 13, versículo 1 ao versículo 9. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo o ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos compreenda essa palavra. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essa besta, que besta aqui é o anticristo na liderança de seu reino, tá? Besta aqui é o anticristo, a besta que subiu do mar. A ele é dado uma boca para proferir blasfêmia. E olha que interessante, Ica. Ele está aqui proferindo blasfêmias contra Deus e as pessoas estão assim para ele, ó. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Olha como esse homem vai seduzir as pessoas. E no verso 8 diz: e adoraram todos os que habitam sobre a terra. As pessoas vão venerar o anticristo. As pessoas vão beijar as mãos dele. As pessoas vão se curvar a ele, vão erguer ele nos seus corações como um Deus, como um Senhor, como um Salvador. Ele vai blasfemar de Deus, ele vai blasfemar do santuário de Deus, ele vai matar crentes na grande tribulação, ele vai decapitar cristãos na grande tribulação, e as pessoas vão estar olhando para ele dizendo assim: quem é semelhante a esse cara? Não tem ninguém semelhante a esse cara. Ninguém pode vencer ele. Ele é invencível, ele é indestrutível. Mas o mesmo Apocalipse vai dizer que vai descer um de cavalo branco. Na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Apocalipse vai dizer que ele vai pegar esta besta aqui de Apocalipse 13 e vai lançar no lago de fogo. Esse sim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não esse farsante do Apocalipse 13. Inclusive, há muitos teólogos, e eu também creio assim, que entendem que o anticristo ele vai receber uma ferida mortal no meio da grande tribulação e ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar aos olhos de todas as pessoas, o Satanás vai tomar conta por completo do seu corpo. E ele literalmente ele será o Satanás encarnado aqui nessa terra. E aí o bicho vai pegar para valer. Porque aí ele vai mandar decapitar as pessoas. Aí ele vai, o falso profeta, que vai ser o companheiro dele, vai mandar erigir uma estátua para todos aqueles se dobrarem diante da estátua dele. E quem não aceitar isso, vai perder a cabeça. É o que o texto diz em Apocalipse 13. Esse texto aqui é forte. Pode dizer, irmão aí. Apocalipse 2. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
se refere a esse Exatamente. exato momento. Nega Jesus ou morre. Ser fiel até a morte para Nega ser coroa da Jesus. vida. Ou as pessoas vão se submeter ao império do anticristo ou vão perder a cabeça. Na guilhotina, na espada, eu não sei de que maneira. Mas a Bíblia diz que João viu os decapitados. Decapitado é o quê? Arrancar a cabeça fora. Olha a morte que essas pessoas vão ter que enfrentar na grande tribulação. E esse anticristo vai ter um falso profeta que vai ser seu companheiro. Se vocês lerem o versículo 11 até o versículo 18, é o falso profeta que vai instituir essa grande perseguição. Então eu faço uma pergunta. Você quer subir no arrebatamento ou você quer ficar no arrebatamento? Porque quem ficar no arrebatamento vai ter que enfrentar essas coisas. E se você não quiser perder a cabeça, você vai ter que viver fugido para as montanhas, para as matas. Eu acredito que não vai ter lugar para as pessoas se esconder. Porque o sistema do anticristo vai ser um sistema de muito controle. Não vai ter para onde fugir. Se você estiver no fundo de uma mata fechada, eles vão te encontrar. Não vai ter como escapar. Por isso que a visão que João teve em Apocalipse capítulo 7, da visão dos mártires na glória, ele fala de uma grande multidão que ninguém podia contar. E essa multidão que João vê já foram mortos na grande tribulação. Então vai ter muita matança. E quem vai promover essa matança? O falso profeta, junto com o anticristo. Então quem ficar no arrebatamento vai enfrentar essas coisas. E quem ficar no arrebatamento também vai ter que ver o derramamento dos 21 juízos de Deus sobre a terra. A ira de Deus não começa nas taças, como entendem, né, os mid-tribulacionistas, que entendem que a igreja vai até a metade da grande tribulação, porque da metade para o final é o período do derramamento da ira, e a igreja é livre da ira. A ira de Deus começa nos selos, em Apocalipse 6, que vão ser abertos na primeira metade da grande tribulação. Então, quem ficar no arrebatamento vai ter que ver a abertura dos 6 selos, vai ter que ver o toque das 7 trombetas do Apocalipse, que são trombetas de juízo, e vai ter que sentir as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. E esses juízos vai trazer morte de praticamente metade da população mundial. Vai ser destruído a erva verde, o mar, o sol vai ser afetado, a lua vai ser afetada, as estrelas serão afetadas, a terra vai entrar em um completo desastre. E as pessoas que ficarem no arrebatamento vai ter que ver isso, vai ter que enfrentar isso também. Vai ter que enfrentar isso também. Se você ler Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 8, Apocalipse, capítulo 9, Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16, você vai ver todos esses juízos acontecendo no período tribulacional. Então, quem ficar no arrebatamento vai ter que ver todos esses juízos sendo derramados e ainda mais, vai ter que enfrentar os efeitos da ira de Deus e do Cordeiro sobre o mundo. Então, veja que hoje, por exemplo, Igor, a gente toma um copo de água a hora que a gente quer. Mas na grande tribulação, os juízos de Deus vai afetar as águas potáveis e salgadas do mundo. Hoje, a gente passeia nas ruas a hora que a gente quer. Mas nos juízos do Apocalipse, em muitos lugares não vai existir rua mais, por causa dos efeitos dos juízos. Então veja, gente, que esse assunto é muito sério. A gente já está com 1h25 de live, tá? A gente já está encerrando. Olha para você ver como que é sério esse assunto. Eu espero que você tenha ouvido essa mensagem com o coração. Por isso que o Apocalipse diz, né, Igor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso. E por 7 vezes essa mensagem é repetida no Apocalipse. É para ouvir mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer também, se ouvires hoje a voz do Espírito,
não endureçais o vosso coração. Porque, na verdade, irmãos, Deus quer nos salvar desse período. O próprio Jesus disse o seguinte, né? Ó, vigiai para que possais escapar de todas essas coisas. E o arrebatamento é a porta de escape para isso tudo que eu acabei de citar. Tá? Então, que nós possamos continuar firmes, para que nós possamos subir no arrebatamento da igreja e estar livre de todos esses acontecimentos terríveis da grande tribulação. Porque quem ficar no arrebatamento vai ter que enfrentar tudo isso que eu citei aqui e que o Ícaros leu na palavra de Deus. Quer dizer alguma coisa aí para a gente encerrar? Pode ficar à vontade. Tá. Eu ouvi um comentário na empresa, foi o seguinte: eu quero ficar, eu não creio assim, e eu sei que eu vou conhecer Elias e vou saber quem é a segunda testemunha. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo, você, ao invés de conhecer Elias no reino milenial, você quer conhecer ele no período tribulacional? Presta bem atenção naquilo que você está falando, entendeu? Aí eu comecei a conversar com ele, ele disse, não, porque ele vai pregar o evangelho ali e tal. Eu falei, tá bom, então se converta hoje com a minha pregação e não deixa para se converter na pregação de Elias e da segunda testemunha. Não faça isso, meu amigo, porque você vai sofrer. Serão 7 anos, entendeu? Ou então, se você não quiser subir juntamente com a igreja de Cristo e a sua noiva, então beleza. Então viva a sua vida da maneira na qual você quer, mas arque com as consequências, porque para você ser salvo, você tem que ser um mártir. Ou você vai ter que viver até o final sem negar o nome de Cristo. E interessante, Ícaro, que quando se trata dessa questão de mártir, né? Eu estou terminando de ler um livro sobre o anticristo islâmico, do Joel Richards, e ele tem um capítulo do livro que ele fala sobre se preparando para o martírio, né? Esse Joel Richards, ele é um pós-tribulacionista, tá? Então a gente precisa separar bem as coisas, mas nesse capítulo ele orienta os crentes a se prepararem para o martírio. Olha para você ver o que ele fala. E ele fala que o martírio não é uma coisa diante da sociedade, uma coisa honrosa. Não, o martírio é vergonha. O martírio, você será humilhado na frente das pessoas antes de ser martirizado. Então, as pessoas que dizem isso, igual você disse aí, que alguém no trabalho seu disse isso para você, eu quero ficar, tem que se preparar para ser martirizado mesmo, para quem quer ficar. Porque vai ser martirizado. Se for pego pelo anticristo e pelo falso profeta, vai perder a cabeça na grande tribulação, tá? E não é somente isso, chegar lá e jogou a pessoa na guilhotina e desceu e acabou. Não, a pessoa vai ser humilhada na frente do mundo inteiro. As pessoas vão cuspir nelas, as pessoas vão bater nelas, essas pessoas vão ser envergonhadas antes de perderem a cabeça. Então veja, gente, que é muito sério. É muito sério. É claro que o crente, quando é martirizado, ele está glorificando o nome de Deus na sua vida, no seu martírio. Só que diante do público, do mundo, aquilo ali é um ato vergonhoso. Mas o crente que vai ser martirizado na grande tribulação, a Bíblia deixa claro em Apocalipse que eles venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus quando eles entregaram a sua vida para morrer, por amor a Cristo, tá? Mas você tem certeza que você que está assistindo quer ficar no arrebatamento para enfrentar o martírio? Eu não quero. Eu quero ser arrebatado. E assim eu creio, e assim eu prego, e assim eu quero viver até o dia que o Senhor permitir. Glória a Deus. Ícaro, quer dizer mais alguma coisa para a gente partir para o encerramento? Uma coisa que eu queria dizer, o irmão está assistindo a live, né? Então eu vou falar para ele. Falar, irmão, é o seguinte, presta bem atenção nas suas escolhas, porque entre você ser um mártir da grande tribulação, prefira ser arrebatado, prefira ter um encontro com Cristo nos ares e participar das bodas do Cordeiro. Porque enquanto o mundo todo vai estar sofrendo,
A igreja de Cristo vai estar sendo galardoada e vai estar participando de banquete. Ó, um tema interessante, Renan, para uma eventual live próxima, a ceia do Cordeiro e a ceia de Deus. Sim. Um assunto muito, uma live muito interessante, né? E para os irmãos que estão acompanhando desde o começo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês possam compartilhar essa live, que vocês possam estudar mais a respeito da escatologia, mais a respeito das coisas que vão acontecer, porque é igual eu disse agora, vão acontecer. Você acreditando ou não, vai acontecer. Por isso eu descanso. Por isso eu busco, em nome de Jesus, a cada dia mais, viver a iminência de Cristo. Porque não sabemos a hora, não sabemos o momento. Existe até pessoas que acreditam no arrebatamento de Cristo e creem na maneira que alguns judeus acreditam, né? Judeus não, judeu convertido. Alguns judeus convertidos acreditam que Jesus voltará na festa da trombeta, né, Renan? Sim. Ao toque da última trombeta, na festa das trombetas. Existem pessoas que acreditam dessa maneira. Eu não acredito dessa maneira, né? Mas se eu for acreditar dessa maneira, eu vou esperar sempre as festas. Sempre as festas. Então acaba não sendo iminente, né? Temos que acreditar que Jesus vai voltar hoje, amanhã, a qualquer momento e viver a nossa vida em nome do Senhor Jesus, igual foi citado no casamento judaico, a noiva com um véu, para todo mundo saber que você é cristão, todo mundo saber que você serve a um Deus, santificar, igual o irmão falou, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que permaneceu até agora, e que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, abrir a mente de cada um que assistiu essa live e compartilhou essa live, para poder entender o quão importante é viver uma vida santificada ao Senhor Jesus, viver uma vida aos pés do Senhor Jesus, e não uma vida regalada, né? Não seja um calvinista da vida, me perdoe os calvinistas, não seja, tá? Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe Renan. Deus abençoe Renan. Deus possa... Amém. Glória a Deus. O arrebatamento pré-tribulação, é a única linha escatológica que exorta ou que nos faz viver em santidade, certo? É a única. Engana-se quem pensa que o arrebatamento pré-tribulacional deixa os crentes relaxados. Tá? O arrebatamento pré-tribulacional é a única linha escatológica que nos faz viver em santidade, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a igreja, tá certo? Então, Ícaro, muito obrigado, tá certo? Deus abençoe a vida sua. Obrigado por ter participado dessas 2 lives comigo. A escatologia é um assunto muito vasto, tem muita coisa que a gente pode conversar, né, em outras lives, tá? A gente pode marcar outras e outras lives a respeito dos temas da escatologia. E como o Ícaro disse, irmãos, estude mais sobre esse assunto, tá? Tenho certeza que há muito mais razões para você estudar escatologia do que para você não estudar. Compre bons livros para ler de escatologia, leia a Bíblia, principalmente a Bíblia, tá? A escatologia está aqui dentro, tá? Se você não lê isso daqui, você nunca vai entender escatologia, tá? E leia bons livros, tá certo? Deus abençoe a vida de todos vocês. Continue compartilhando essa live, mande para outras pessoas. Ícaro, obrigado mais uma vez, tá certo? Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Fiquem na paz. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima.